Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, né? Protegidos e tranquilos. Bom, hoje nós teremos aula de História, tá? Segunda série, História, capítulo 2, aula 4. O tema de hoje é Guerra de Secessão. Pessoal, é um tema simples, tranquilo de entender, tá? E é um dos temas mais importantes dentro do contexto da história dos Estados Unidos, tá, pessoal? Isso é um tema que cai muito em Enem, cai muito em vestibular, tá? Então, prestem atenção, por favor, porque é um tema importante. Porém, é um tema tranquilo, é um tema simples, tá? Vamos lá. Em meados do século XIX, os Estados Unidos já haviam promovido a expansão para o oeste e o acesso aos dois oceanos, o que favoreceu seu comércio exterior. Então, geograficamente, os Estados Unidos é um país privilegiado, né? Também em outros aspectos. Mas essa questão geográfica, ela é muito importante, tá? Bom, ocorreu um grande desenvolvimento econômico. Apesar do desenvolvimento, havia falta de sintonia econômica e de projetos em comum, né, entre as duas regiões do país, a região norte e a região sul. Por quê, pessoal? Na região norte se formou uma rica burguesia industrial, com uma base operária forte e bem organizada. Então, vamos lá. A região norte tinha sua economia baseada na indústria, tá? Mão de obra assalariada, operários recebiam salário e consumiam, ok? Região sul tinha sua economia baseada na agricultura. A mão de obra era escravizada. Sabemos, obviamente, que escravizados não recebiam salário. Então, vamos lá. A região norte queria abolir a escravidão, a região sul não. Ah, por quê? A região norte era uma região boazinha? Não, gente, não existe bondade na história, tá? O objetivo era econômico, tá? A região norte queria ampliar o seu mercado consumidor. Acabando com a escravidão, quem entraria como mão de obra? Operários assalariados. Operários recebendo salários consumiam, ok? Quem recebe salário consome. Então, a intenção do norte, né, era ampliar o seu contingente industrial, né, ampliar a questão da industrialização dos Estados Unidos, né, e formar um grande mercado consumidor. Bom, a região sul não estava interessada nisso, ela estava numa zona de conforto, né, trabalhando ali com a questão da agricultura, trabalhando com a questão da mão de obra escravizada, né, exportando seus produtos, principalmente o algodão, e não estava interessada nessa revolução. Bom, diferenças entre norte e sul ocasionaram a Guerra de Secessão, tá? O que aconteceu para o estopim da guerra? 7 estados do sul fundaram os Estados Confederados da América, presididos por Thomas Jefferson. Abraham Lincoln, que na época era presidente dos Estados Unidos, obviamente não aceitou essa divisão, né? Ele era o representante da federação e não reconheceu o novo país, declarando assim guerra aos confederados, tá? Bom, por que os 7 estados do sul decidiram se separar da União? Porque até hoje nos Estados Unidos, cada estado tem sua autonomia. Então, cada estado faz o que quiser, tá? Só para a gente ter uma ideia, tem estados que ainda têm alguns hábitos que outros estados não têm. Alguns estados têm leis que outros estados não têm, tá? Então, cada estado tem a sua autonomia. Mas existe um presidente, né? É um país presidencialista, ok? Então, Abraham Lincoln não aceitou essa atitude, né, tomada pelo líder Thomas Jefferson, e não reconheceu o novo país e declarou guerra aos confederados. Teve início, então, uma guerra civil. O que significa guerra civil, pessoal? Só recapitulando, é uma guerra interna dentro do país, tá? Então, foi uma guerra entre norte e sul, tá? Estados do norte, né, industrializados, produziram armas. Como os estados do sul não possuíam indústrias, né,
então tiveram desvantagem dentro do contexto da guerra. Os estados do norte saíram vitoriosos da guerra, tá? A abolição foi decretada, né? Abraham Lincoln acabou com a escravidão no país, né? Porém, lembrando, pessoal, que foi uma abolição onde os ex-escravizados não tiveram direito a nenhuma indenização, tá? Foi uma liberdade, assim, você está livre. A pessoa estava na rua ali sem nada, né? Então, essa questão é uma questão também a ser pensada, né? Uma liberdade sem rumo, né? As pessoas foram para a rua, estou livre, mas também não tenho nada no meu bolso, vou recomeçar do zero. Bom? E aí o que acontece? Lincoln decreta a abolição da escravidão, a guerra em 1863, porém a guerra só termina em 1865. Esse mesmo ano, 1865, Lincoln estava em um teatro em Washington, ali tranquilo, assistindo uma peça de teatro. Aí chega um fanático sulista e assassina Lincoln. Tá? Ele foi assassinado por John Booth. Tá? Saldo da guerra. Morreram em torno de 700 a 750 mil pessoas. A economia foi arrasada, as terras foram arrasadas, fazendas arrasadas, saqueadas, entendeu? Só que os estados do norte, saíram fortalecidos dessa guerra. Os estados do sul saíram enfraquecidos, tá? 8 bilhões de dólares de prejuízos, tá? Bom, após alguns anos, os Estados Unidos conseguiram se levantar, né? Os americanos têm essa capacidade de se reinventar, né? Então o país foi reconstruído e eles tiveram um grande desenvolvimento econômico através da industrialização, ok? O que acontece? Os americanos, eles são extremamente patriotas, né? Então eles trabalham muito em prol do seu país. Eles valorizam muito o seu país. Então, essa é uma diferença entre um país que tem autoestima, né, e um país que não tem autoestima. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo um país que foi arrasado por uma guerra de 5 anos, que deixou um saldo de 8 bilhões de dólares de prejuízo e um saldo de em torno de 750 mil mortos, conseguiu se reconstruir por ter essa mentalidade patriota, tá, pessoal? De todo mundo se ajudar, né? Ajudar o país a se levantar, a refazer os Estados Unidos, tá? E não foi uma guerra branda, foi uma guerra muito forte, tá? E ocorreu uma grande destruição. Para vocês entenderem melhor essa questão, se vocês quiserem, tem um filme chamado E o Vento Levou. É um romance, né? Mas o cenário é a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, tá, pessoal? Vale a pena, é um filme super interessante. Os filmes também ensinam muito, tá? Então, só para a gente poder entender, essa guerra ela ocorreu por divergências, tá, econômicas entre Norte e Sul. Consequentemente, essas divergências econômicas ocasionaram divergências políticas e sociais, tá? A guerra durou cerca de 5 anos, deixando um saldo terrível, um saldo econômico e um saldo social terrível, mas o país conseguiu se reconstruir alguns anos depois, tá? Obtendo grande desenvolvimento econômico. O estado do norte saiu vitorioso, tá? Então eu proponho a vocês o seguinte trabalho. Façam um gráfico, tá? Entre as diferenças econômicas, políticas e sociais entre as regiões do norte e sul dos Estados Unidos dentro do contexto da Guerra de Secessão, tá, pessoal? Pode pesquisar, faça um gráfico ali bonitinho, né, um mapa mental, tá? Exercícios propostos. Exercícios diversos, número 3, página 10, questões 9, 10 e 11, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, desejo a vocês tudo de muito bom, tá? Fiquem com Deus, se protejam, tá? Assistam a aula,
Essa é uma questão importante, mas eu procuro sempre simplificar ao máximo a minha aula, né? Falar de uma maneira bem didática, bem delimitada, bem tranquila, para vocês poderem entender, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.